pessoal, muito bem-vindos à nossa aula. Você que está acompanhando aqui o canal do Implacável Concursos, eu sou o professor Ubirajara e vou trabalhar com vocês agora a disciplina Legislação de Trânsito. Tá bom? Aqueles que quiserem nos acompanhar nas redes sociais, segue aqui uma rede social, @professor Ubirajara. Eu seguidamente estou fazendo publicações com dicas de concurso, dicas de conteúdo, atualizações da nossa matéria. Tá? Para quem faz concurso público, eu acho interessante, né? Sempre que puder aí acompanhar, principalmente os professores que trazem conteúdo de qualidade, tá? Tem muita coisa ruim também aí na internet. Pessoal, o que é que nós vamos fazer agora, né? Qual é a nossa proposta nesse momento? A nossa proposta é trabalharmos com a legislação de trânsito, com a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, 9.503/97, em um ponto específico, tá? Porque a Lei 9.503, ela possui dois anexos, o anexo 1, que são conceitos e definições, o anexo 2, que é a parte de sinalização. Ela tem aproximadamente 340 artigos, tá? Então é um número grande de artigos, um conteúdo bem extenso. E nós não temos como trabalhar todo o conteúdo aqui em 60, 50 minutos, o tempo que for durar aqui a nossa aula. Tá? Então nós vamos ter que escolher um ponto. E o ponto que foi escolhido, juntamente aqui com o pessoal do Implacável, foi a parte de crimes de trânsito. Então olha bem o que eu estou falando. Crimes de trânsito. É a parte final do código, vai começar lá no artigo 291. Tá? Se você tem o seu código aí, você tem a lei, pode ser a letra seca da lei, pode ser um código comentado, pode ser um livro, o que for. Você vai lá para o artigo 291, onde nós vamos trabalhar, né, com os principais pontos. Tá? Veja bem, não tem como a gente também aprofundar os conteúdos. Nem é esse o nosso objetivo nesse momento. Tá bom? Quando se faz um concurso para delegado de polícia, eu tenho que aprofundar a disciplina Legislação de Trânsito, eu tenho que estudar jurisprudência, eu tenho que estudar várias outras situações que os crimes de trânsito nos trazem. Quando eu estou estudando o concurso da Guarda Municipal, né, para concursos de âmbito municipal, até mesmo estadual, eu não preciso aprofundar tanto. Então o aluno tem que entender isso, você que está do outro lado da tela, né? Qual é o nível que eu tenho que chegar, tá bom? Nível avançado para carreiras jurídicas, do tipo carreira de delegado de polícia, ótimo. Para o nível guarda municipal, já não é tão necessário assim, tá bom? É um conteúdo que aparece em prova, sim. Se ele não aparecesse frequentemente nas provas, eu nem ia trabalhar, tá? Não ia pegar ele para trabalhar agora aqui nesse momento. Então, é um conteúdo que rotineiramente está nas provas, tá bom? Pessoal, falando em crimes de trânsito, já trazendo para você as primeiras informações. Por que eu digo isso? A nossa aula, aqui nesse momento, ela tem um único objetivo, que é trazer informações, conteúdos para você que está do outro lado da tela acertar as questões na hora da prova, tá bom? Então nós não vamos ficar aqui divagando, falando, né? Então tudo que for tratado, e veja bem, eu estou ainda realizando uma pequena introdução à nossa aula, eu quero despertar a tua atenção, tudo que for tratado aqui é conteúdo que já caiu em prova. Então eu não vim aqui para tentar adivinhar questões. Então, muitas vezes eu vou falar, ó, isso já caiu, aquilo ali cai assim, cai assado. Por quê? Eu trabalho com esse conteúdo, pessoal, já há 18 anos. Faz 18 anos que eu trabalho com legislação de trânsito. Muita gente, né, tem aí 20 e poucos anos, outros têm 30. Então, quando você estava nascendo, provavelmente eu já estava quase começando a trabalhar com a disciplina Legislação de Trânsito, tá bom? E eu continuo bem jovem, tá? Só para você não achar que eu tô velho, que eu não tô velho, não. Tô muito jovem ainda. Pessoal, vamos lá. Crimes de trânsito. Então, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é uma lei, a Lei 9.503/97. Esta lei aqui, ela é considerada pela doutrina, isso cai em prova, um microsistema legislativo. Como assim, professor? Eu não entendi. Como assim um microsistema? Ele é um microsistema legislativo porque ela tem uma parte de direito administrativo, que fala lá em multas de trânsito, fala no Detran, que fala nos órgãos administrativos.
eu tenho DENIT, eu tenho Senatran lá em Brasília, eu tenho CONTRAN, CETRAN, são órgãos que fazem parte do Poder Executivo. Veja que eu estou falando, Poder Executivo, são órgãos administrativos. Não irão se envolver com crimes de trânsito, a não ser para registrar alguma ocorrência nesse sentido. Tá bom? O Código de Trânsito, então, essa parte de direito administrativo, ela vai até o artigo 290. Lá no 291 começa uma outra história, que é a história que nós vamos contar para você agora, que é a história dos crimes de trânsito. Então, a parte de crimes, ela vai começar no 291, é a parte final do código. E você em casa, que já assistiu outras aulas, outros cursos, outros professores, você tem que ter bem claro na sua mente que essa aula ela vai trabalhar com crimes. Se eu vou trabalhar com crime, eu necessariamente tenho que entender um pouquinho do Código Penal e do Código de Processo Penal. Isso aqui é pré-requisito para entender completamente os crimes de trânsito. Ah, professor, eu ainda não estudei penal e processo penal. Ah, professor, não cai na minha prova. Ótimo, se não cai, ótimo. Mas eu digo para você uma coisa, se você já estudou penal e processo penal, isso vai facilitar o nosso entendimento. Vai facilitar a nossa aula. Por quê? Porque eu não tenho como explicar os crimes e ficar voltando lá no Código Penal, lá no Código de Processo Penal. Uma ou outra coisinha eu falo. Agora eu não tenho como ficar fazendo remissões a todo momento. Voltar, lá no Código Penal, não. Tá? Então, nós vamos focar nos crimes de trânsito, tá bom? Já vou fazer o seguinte, então. Vou projetar aqui na tela para vocês agora, tá? O Código de Trânsito Brasileiro. Só que esse código aqui é um código comentado. Você pode fazer as anotações, você pode assistir essa aula mais de uma vez, você pode dar um print na tela, tá? Esse material que eu vou mostrar aqui para vocês é um material que é fornecido lá para os alunos regulares. Quem é nosso aluno implacável, que adquiriu algum dos cursos, vai ter acesso a essa apostila. E essa apostila, ela traz informações, ela traz caminhos mais curtos, ela traz esquemas, ela traz o bizu que o cara precisa para acertar na hora da prova as suas questões, tá bom? Então, você não vai encontrar ela na internet, você não vai encontrar ela em outro local. Ah, professor, mas eu queria esse material, eu quero essa apostila completa. Você faz o contato aqui com o pessoal do Implacável, né? E eles vão oferecer para você algum dos cursos, talvez, que já tem todo o material, tá bom? Ah, professor, mas eu não quero comprar curso. Tá, então você pode assistir aqui, você pode acessar o site do Planalto, anota aí, ó, e lá você vai digitar Lei 9.503 e vai aparecer o CTB, ou diretamente no Google, você vai lá no Google e coloca 9.503, e quando aparecer as opções de busca, você clica lá no site do Planalto, tá? Que é o site oficial do Brasil. Pessoal, crimes de trânsito. Primeira coisa que eu tenho que saber para a prova. Os crimes cometidos na direção de veículo automotor. Olha que importante. Direção de veículo automotor. Então, quando eu falo em crime, via de regra, isso tem exceção, são pessoas que estão dirigindo, conduzindo, estão no veículo automotor. Então, é para ele essa parte. Tá? Se você está andando com skate, você está andando com uma bicicleta, com uma carroça, com uma charrete, não é um veículo automotor, você não precisa ter tanta preocupação. Tá? Porque você pode cometer até um outro crime, mas crime de trânsito não. Porque para ser crime de trânsito, necessariamente você tem que ter um crime automotor ou umas poucas exceções que nós vamos trabalhar depois, tá? Mas como regra, importante veículo automotor. Professor, o que é um veículo automotor? Está aqui no número 3 o conceito. É um veículo de motor de propulsão a combustão. Então pode ser combustão, né? Gasolina, álcool, GNV. Pode ser elétrico, muito na moda hoje os veículos elétricos. Ou pode ser híbrido. Híbrido é elétrico e a gasolina. Pode ser híbrido álcool-gasolina. Pode ser híbrido combustão e elétrico, que é bem normal no Brasil, né? Pode. Que circula por seus próprios meios, que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas.
para tração viária de veículos, caso um caminhão-trator, né? Uma carreta, utilizados para o transporte de pessoas e coisas, compreendidos na definição, veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulem sobre trilhos. É o ônibus elétrico, né? Já viram que algumas cidades do Brasil tem o ônibus elétrico, é um ônibus e lá em cima, na parte superior, tem uns cabos que tocam na rede elétrica, né? Uma rede específica para isso, e acabam impulsionando esse veículo, tá? Então, não pode transitar sobre trilhos. Se você tem o trilho, se existe um trilho, aí ele tem uma outra regulamentação, que é transitar sobre trilhos, que são os trens, de uma forma geral. Não tem nada a ver com o CTB. Não tem Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro não abrange veículos sobre trilhos. Tá bem? É o que está aqui, ó. Não circulam sobre trilhos. Muito bem, pessoal. Então, o que diz o 291? Os crimes cometidos na direção de veículo automotor, pergunta de prova, já vou perguntar para você, tá? Necessariamente, para cometer um crime de trânsito, tem que existir um condutor de veículo automotor? O que você acha? Eu já dei essa resposta há pouco, tá? Obrigatoriamente tem que ter um condutor de veículo automotor? Não. Tem crimes de trânsito que o cara comete e não é condutor de veículo automotor, por exemplo, o crime de fraude processual, né? O cara vai até o local de um acidente, ele se identifica como motorista e ele não é o motorista do carro. É bem comum isso, tá? Ele não é um motorista e ele se identifica como motorista. Ele comete o crime de trânsito, de falsidade, né? De fraude processual e não é condutor. Então, temos exceções? Temos, são raras, mas existem. Esta é uma que eu dei para você agora. Então, aplicam-se normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como da Lei 9.099. Então, veja bem, o que está dizendo o 291? Está dizendo que nos crimes de trânsito você também aplica o Código Penal, você também aplica o Código de Processo Penal e você também aplica a Lei 9.099, que é a lei dos juizados especiais. Por que essa lei ela é importante nos crimes de trânsito? Porque, pessoal, crimes de menor potencial ofensivo são aqueles de pena máxima até 2 anos. Pena máxima até 2 anos. É grande parte, a maioria, tá? Grande maioria dos crimes de trânsito tem uma pena pequena, é até 2 anos. Então eu vou aplicar a Lei 9.099, que é a lei do juizado especial, civil e criminal, que vai possibilitar o cara pagar uma cesta básica, vai possibilitar ele prestar uma pena alternativa, tá bom? Então esta é a Lei 9.099. Olha só o que diz o nosso material. A norma do caput é cabeça do artigo, né? Ou seja, a cabeça do artigo do Código diz que o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei 9.099 devem ser aplicados de forma subsidiária. O que é subsidiária? Primeiro eu aplico o CTB. Primeiro eu aplico o Código de Trânsito Brasileiro. Ah, professor, eu não achei a regra, eu não achei a solução para esse caso aqui que eu tenho que resolver. Eu não achei o procedimento. Segundo, você aplica o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 9.099/95. Ficou claro para vocês? Pessoal, nós não temos tantos artigos aqui dos crimes de trânsito. Não tem como eu aplicar uma pena para a pessoa só com o Código de Trânsito. Não! Eu vou precisar do Código Penal. Quer um exemplo? Dosimetria da pena. Qual vai ser a pena? Ele diz 6 meses a 1 ano. É de 6 meses até 1 ano. Quanto que o juiz vai aplicar? 6, 7, 8, 9, 10, 11 ou 12? Depende. Depende de várias coisas. Depende da dosimetria da pena. E essa dosimetria está lá no Código Penal. Por isso que aplica-se o Código Penal. Não de forma direta, mas de forma subsidiária, em um segundo plano. Tá bom? O Código de Trânsito Brasileiro é considerado uma lei especial. Lei especial derroga lei geral. Não é revoga. O que é a lei geral? O Código Penal e Processo Penal são leis gerais.
Aplica-se para qualquer crime no Brasil. O Código Penal e o Código do Processo Penal. Já o CTB não. O CTB é para crimes de trânsito. Então, o CTB é considerado uma lei especial. E a lei geral é o Código Penal e o Código de Processo Penal. Tá bom? Fechou? Vamos em frente. Pessoal, o 291, ele tem o seu parágrafo 1º, foi incluído não faz muito tempo, tá? Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa. Olha que importante o que diz aqui, tá? Um exemplo de uma lesão corporal culposa. Estou na minha moto, minha namorada no banco traseiro, eu estou andando com a minha moto, faço uma curva em alta velocidade e caímos da moto, eu e ela. Eu causei lesões nela. Eu machuquei o cara porque eu estou dirigindo em alta velocidade. Eu, teoricamente, cometi o crime de lesão corporal culposa. Quando a gente fala em culposa, é que é por imprudência, negligência ou imperícia. Culposo é sem intenção. Quando eu falo doloso, é com intenção. Então, na lesão corporal culposa, eu fiz a curva por imprudência, porque eu estava com excesso de velocidade, né? Caímos da moto, eu derrubei e machuquei ela. O que acontece? Eu posso aplicar a Lei 9.099, porque a pena é de até 2 anos. Tá? E essa Lei 9.099, ela vai possibilitar o quê, pessoal? Que a ação penal seja condicionada à representação, ou seja, eu, nesse exemplo que eu dei agora, só irei responder processo se a minha namorada entrar com uma ação. Ela tem que querer, senão não vai acontecer nada. A ação é condicionada à representação, tá bom? É possível realizar uma transação penal, é possível fazer um acordo com o Ministério Público, é possível eu fazer um acordo de indenização, tá? Se o crime é de lesão corporal culposa, eu posso tudo isso. Eu posso não responder o processo, se não tiver uma acusação da vítima, por isso que a ação é condicionada à representação, necessariamente tem que esperar a representação, tá bom? Segundo ponto, nós temos a possibilidade de transação penal, ou seja, acordo com o Ministério Público e pagar cesta básica. E terceiro, fazer acordo de indenização, pagar uma indenização e extinguir também a pena. Agora, tem situações que você não vai aplicar tudo isso. O cara não vai ter direito à transação, a acordo, ele não tem direito a essas coisas que são boas. Então, no crime de lesão corporal culposa, apenas nesse crime, é o que o parágrafo 1º está dizendo, vou marcar bem aqui para você, quando o agente estiver sob a influência de álcool ou drogas, participando de um racha ou com excesso de velocidade mais de 50 km por hora, ele não tem direito a esses benefícios. Então veja bem o que eu estou dizendo para você. A Lei 9.099, ela é boa para quem está sendo acusado. Se eu um dia cometer um crime de trânsito, eu quero a aplicação da Lei 9.099. Eu quero. Eu quero. Por que você quer a aplicação da Lei 9.099? Porque ela é boa. Eu vou gostar dela. Agora, se eu estiver embriagado ou sob efeito de drogas, se eu estiver participando em via pública de corrida, disputa, competição automobilística não autorizada, ou seja, realizando um racha. E terceiro, se eu estiver com excesso de velocidade mais de 50 km por hora, lá na tua prova eles vão colocar mais de 50%, você vai dizer não é 50%, 50 km por hora. Nesse caso específico, eu vou ter uma dificuldade, tá? Não vai aplicar esses institutos todos para mim. Eu não vou poder transacionar, eu não posso fazer um acordo de indenização, tá? A ação penal não depende mais da vítima, ela torna-se incondicionada. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, nas hipóteses essas aqui, deverá ser instaurado inquérito policial, ou seja, a ação deixa de ser condicionada à representação e passa a ser incondicionada. Tá bom, galera? Importantíssima essa parte, tá? Um resuminho aqui nesse quadro para você. Ó, aproveita, anota, marca, copia a nota
embriaguez ou uso de drogas, participando de racha ou excesso de velocidade mais de 50 km por hora. Se presente esses requisitos, tá? Não cabe composição civil extintiva da punibilidade, não cabe transação e a ação é incondicionada. Se não estiver presente esses institutos, cabe tudo isso que nós acabamos de falar. Tá bom? Bem tranquilo, né? Pessoal, aqui nos crimes de trânsito, tem o crime do artigo 292. Ele é muito, mas muito comum em prova, porque só existe aqui no trânsito. A suspensão ou a proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser aplicada de forma isolada ou cumulativa. Então existe uma pena, veja bem, não é um crime, é uma pena. É uma penalização, é uma imposição para o cidadão que comete crime de trânsito, que é o crime de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Tá aí para você, ó. Suspensão para quem tem CNH, proibição para quem não tem. O cara cometeu um crime de trânsito e não tem carteira de motorista, não tem CNH, o juiz proíbe ele de obter. Proibição de obter, você não tem nem vai ter por um determinado tempo. E se o cara tem carteira, a carteira é suspensa, tá? E aí, como essa pena, veja bem, isso aqui, ó, é uma pena, anota aí. O que é uma pena? É algo ruim, algo que vai ser imposto para você. Não existe pena de prisão, existe pena de suspensão ou proibição, tá bom? Esse quadrinho aqui a gente não vai trabalhar com ele, tá? Que não é o objetivo dessa aula, mas muitas vezes em prova, 1 milhão de vezes, o 293. A penalidade de suspensão ou proibição tem duração de 2 meses a 5 anos. 2 meses a 5 anos. Esta é a penalização para quem comete o crime de suspensão ou proibição, tá bom? 2 meses a 5 anos. Professor, quem é que vai aplicar essa pena? É o Detran? Não, cara. É o juiz. Aqui o cara responde um processo judicial. Ah, professor, mas tem uma pena de suspensão da carteira por pontos. Eu não estou falando em pontinhos da CNH, lá das infrações de trânsito, que o cara tem 7 pontos, 5 pontos, 4 pontos, vai somando pontos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma pena de suspensão judicial. O próprio juiz aplica esta pena. Tá bom? Tranquilo? Vamos em frente? Vamos lá. Pessoal, outra coisa que é importante, ó. Se o indivíduo é reincidente nos crimes de trânsito, ou seja, já é o segundo crime de trânsito que ele comete, se o réu for reincidente, o juiz aplicará. Ou seja, é obrigatório. Obrigatório. Ficou feio aqui meu obrigatório, mas você anota certinho. O 296, artigo 296, está dizendo que é obrigatório para o juiz aplicar a pena de suspensão ou proibição se o cara é reincidente nos crimes de trânsito. Tá bom? Artigo 298 trata das agravantes genéricas, também chamadas agravantes genéricas. Está aqui para você na tela já. Ó. São circunstâncias que sempre agravam. Essa é a palavra-chave. Agravante genérica. Aplica para qualquer crime. Agravante. Vou botar aqui, ó. Agravante é diferente de aumento da pena. Porque daqui a pouquinho eu vou falar nas causas de aumento de pena. É diferente das agravantes. Agravante genérica. Está aqui para você. Já caiu em prova várias vezes. Dano potencial para 2 ou mais pessoas. Ou se tiver um grande risco de dano patrimonial a terceiros. Veículo sem placa, placa falsa adulterada. Sem possuir CNH, a pessoa não tem habilitação. Ou ela tem habilitação de categoria diferente. Ou seja, o cara é habilitado para dirigir veículo automotor do tipo carro. Ele é habilitado para carro e está andando com uma moto. Se cometer um crime de trânsito, tem agravante genérica para ele, tá? Quando a profissão ou a atividade exigir cuidados especiais para transporte de passageiro ou carga, ou seja, ele é um motorista profissional de bus,
ônibus ou carga. E terceiro, utilizando veículo que tenha sido adulterado. Por fim, faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres, tá bom? Esse é o artigo 298. Pessoal, o artigo 301, já caiu em prova também várias vezes, trata-se de um incentivo ao salvamento das vítimas, um incentivo ao socorro das vítimas de trânsito. Então, o condutor do veículo não será imposto para ele prisão em flagrante, não será imposto pagamento de fiança se ele prestar pronto e integral socorro à vítima. Então, o artigo 301, ele trata, na verdade, de um incentivo à humanização no trânsito, né? Nos casos dos sinistros de trânsito, tá bom? Pessoal, eu falei algumas vezes aqui a palavra acidente. Lembrar vocês que após a última modificação do Código de Trânsito Brasileiro, foi retirada a palavra acidente e incluída a palavra sinistro. Então, ó, acidente. Você que é nosso aluno aqui do Implacável, se você ouvir a palavra acidente na prova, tá? Tem que interpretar, tem que ver em que sentido foi colocada essa palavra, porque o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele não fala mais em acidente. Ele substituiu essa palavra pela palavra sinistro. Então, na verdade, é um sinistro de trânsito e não um acidente. Então, isso é importante. Tá bom? Pessoal, vamos lá então. Começar agora vamos falar um pouco dos crimes em espécie. Então, olha só, do artigo 291 até o 301, que é o incentivo ao socorro das vítimas, trata-se da parte de processo penal. E aí você entende agora por que eu tenho que aplicar o Código de Processo Penal. Cara, em 10 artigos aqui, e nem tem 10 porque tem uns que foram revogados, você não consegue resolver todos os problemas. Você não consegue achar solução para aplicar efetivamente um crime de trânsito. Você, que eu digo, é o juiz, né? O juiz vai olhar para cá e vai dizer, cara, não tem quase nada aqui, não dá. Eu vou ter que aplicar o Código de Processo Penal. Tá bom? Crimes em espécie. Vamos falar um pouquinho dos crimes em espécie? Vamos lá. Pessoal, só tem 2 crimes em espécie que são crimes culposos. O que é um crime culposo? É aquele que eu cometo por imprudência, negligência ou imperícia. Então, o crime culposo é aquele sem querer, cometi sem querer. Porque eu fui um desastrado, porque eu fui um imprudente, porque eu fui um negligente, porque eu fui um imperito. E aí você cometeu um crime culposo. Tá? Então, crime culposo só tem 2, homicídio e lesão corporal. Tá? Todos os demais crimes culposos, tá? Estão lá no Código Penal. Todos os demais crimes são dolosos, os crimes de trânsito. Então, veja bem o que eu estou falando para vocês. Isso aqui é importante, tá? Quando se fala em crime de trânsito, eu tenho 2 crimes que são culposos. Homicídio e lesão corporal. Todos os demais crimes de trânsito são dolosos. Ah, então se você cometer ele por culpa, você não cometeu, na verdade, nada. Tá bom? Primeiro, homicídio culposo. Então, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Primeiro ponto já está aqui, ó. Para ser crime de trânsito, tem que ter a figura do veículo automotor. Ah, professor, eu estava andando com a minha bicicleta em cima da calçada, em alta velocidade, bati e matei uma pessoa. Cometi um crime de trânsito? Não. Pode ser até um homicídio culposo, mas nesse caso vai ser um homicídio culposo lá do Código Penal e não do Código de Trânsito. Porque para aplicar esse crime aqui ao 302, necessariamente o crime tem que ser culposo e você tem que ter um veículo automotor, um carro elétrico, um carro a gasolina, um carro a diesel, um carro a GNV, pode ser um ônibus elétrico que não circule sobre trilhos, pode ser um veículo de tração, só que tem que ser veículo automotor. Você conseguiu compreender? Então é isso, tá? Homicídio culposo e veículo automotor. Muito bem, eu estava lá com meu veículo automotor, andando com meu carro. Olha a situação maluca que eu vou pensar aqui agora. Identifiquei na calçada uma pessoa que eu não gosto, um inimigo meu, e eu decido a virar a direção
apontar o carro para essa pessoa e acelerar, batendo nela e matando. Pergunto, eu cometi um crime de trânsito? Quero ver sua resposta em casa. Entenderam o que eu falei? Eu vi a pessoa, eu virei o volante, apontei para ela, atropelei e matei. E eu não cometi um crime de trânsito. Por quê? Porque nesse caso, meu amigo, minha amiga, o homicídio, ele é doloso. Não é culposo. É doloso, é com dolo, é com intenção. Então o cara vai responder por homicídio doloso, que é muito pior que esse aqui. E o homicídio doloso está lá no Código Penal. Então ele vai responder, é claro que vai. Ele vai e pode ser preso, condenado, é claro que sim. Só que ele vai lá para o Código Penal. Ele não fica aqui no Código de Trânsito brasileiro. Porque para ser crime de trânsito, ele tem que ser culposo na direção de veículo automotor. Tá bom? Lembra que eu falei para você que eu ia comentar um pouquinho da causa de aumento de pena? Muito comum em prova, tá? Causas de aumento de pena, eles misturarem com as agravantes genéricas. Então, isso aqui é diferente do artigo 298. Lá no 298, que nós acabamos de ver, eu tenho agravante. Agravante é diferente de causa de aumento de pena, que é o que nós temos aqui agora, tá? Não possuir habilitação, praticar na calçada, olha só, na calçada, ou na faixa de pedestres, né? Faixa de pedestres ou calçada, deixar de prestar socorro e, quando a profissão for conduzir passageiros. Então, olha só. A agravante, pessoal, ela fala conduzir passageiros ou carga. Já no homicídio, para ter o aumento de pena, é somente quando for condutor de veículo de passageiros. Professor, mas tem alguns aqui que são iguais. Concordo, não tem habilitação é igual. Tem como eu aplicar uma agravante e também o aumento de pena? Não. O juiz ele vai ver o momento e vai aplicar apenas um dos dois. Senão nós chamamos isso de bis in idem, que é dupla aplicação da pena pelo mesmo fato. Tá bom? Então, o que nós temos aqui agora? Um crime de trânsito com pena aumentada. Eu chamo a atenção de vocês aqui para deixar de prestar socorro. Tá? Então, olha só. Homicídio culposo. O cara matou e fugiu do local e não prestou socorro. Ele cometeu o crime de homicídio. Ele matou. Culposo. Direção de veículo automotor. E ele fugiu e não prestou socorro. Ele vai responder também pela omissão de socorro? Não! Ele vai responder pelo crime do artigo 302 com a causa de aumento de pena. A pena ela é aumentada por não prestar socorro. Entenderam? Não existe um outro crime. Não tem aqui um concurso material, nada disso. Fechou? Pessoal, segundo crime é o crime de lesão corporal culposa. Artigo 303, está aqui para você. Falei para vocês que só tinham dois, né? Então é isso aí, o homicídio e a lesão corporal culposa. Só tem esses dois, os demais são todos dolosos. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, está aqui para você, ó. É o artigo 303. Então é aquele exemplo lá da motocicleta, né? Eu estava com a minha motocicleta, eu não tinha bebido, não estava fazendo racha, não estava com excesso de velocidade, acima de 50 km por hora, caí, machuquei e respondo por lesão corporal culposa. Tem que necessariamente estar na direção de veículo automotor. Se eu estou na minha bicicleta, eu atropelo alguém e machuco, eu posso responder por lesão corporal culposa, dolosa, o que for, só que lá do Código Penal. Por que o cara de bicicleta que atropela alguém não comete crime do artigo 303? Por que não é crime de trânsito? Porque ele não está na condução de veículo automotor. Tá? Então aqui a pena, ó, 6 meses a 2 anos. Por isso que se aplica a Lei 9.099. A Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais, ela se aplica para crimes com pena máxima de até 2 anos. Tá bom? Pessoal, o homicídio, ele tem uma parte qualificada. Eu não falei, vou voltar aqui, ó. Tá aqui o homicídio culposo qualificado. Vou deixar aqui embaixo na tela para você. Que é quando o cara mata no trânsito e está sob efeito de álcool ou drogas. Então a pena ela vai de detenção para reclusão. Olha aqui, ó. Reclusão de 5 a 8 anos. Ah, professor, eu imaginei
que a pessoa que matava no trânsito estava embriagada respondia por homicídio doloso. Pessoal, é bem raro acontecer isso, tá? Raro mesmo. Hoje a justiça, a jurisprudência, ela mostra que não basta ter 2 elementos. Que seria o primeiro elemento? Uma morte. Segundo elemento, condução sob influência de álcool. Só esses 2 não. Eu tenho que ter um terceiro elemento, que é o excesso de velocidade, avançar o sinal vermelho do semáforo, andar na contramão, realizando uma outra tarefa, uma outra ação além dessas 2. Tá? Então, aí nesse caso, muitas vezes acontece o julgamento por homicídio doloso. E aí não tem nada a ver com trânsito. O homicídio do trânsito é um homicídio culposo. O homicídio do Código Penal é o homicídio doloso. Tá bom? Então, olha só como mudou a pena. Aqui embaixo temos também a lesão corporal culposa, né? Qualificada. Essa lesão corporal culposa qualificada, que está aqui para você, tá? Ela também aumenta bastante a pena, uma reclusão de 2 a 5. Então, sai da Lei 9.099, 6 a 2, Lei 9.099. 2 a 5, Código Penal direto, não tem aplicação da Lei 9.099. Tá? Interessante é que para você ter um crime qualificado, uma lesão corporal qualificada, tá? O cara tem que estar sob influência de álcool ou drogas, e não só isso, a lesão tem que ser grave ou gravíssima. Importante, tá? Lá na tua prova eles vão colocar que a lesão é leve e vão perguntar se é homicídio, se é caso de lesão corporal culposa qualificada. Você vai dizer não. Para qualificar a lesão corporal, necessariamente a lesão tem que ser grave ou gravíssima. Se a lesão for leve, não. Tá bom? Pessoal, 304 está aqui na tela para você já. Tem alguns outros quadros que estão aparecendo aqui que eu não vou falar nesse momento, mas lá na nossa aula, né, a gente fala de tudo, porque nós não temos o tempo necessário nessa nossa live, tá bom? O mais importante é que no final dessa aula você saia daqui com algum conhecimento. Tá? Não adianta a gente querer absorver tudo e o mundo que não vai conseguir. Agora eu quero que lá no final você lembre de alguma coisa. Ah, eu lembrei. O que você lembrou? Só tem 2 crimes que são culposos. O homicídio e a lesão corporal. Todos os demais são dolosos. Ou seja, eu tenho que querer cometer. Se eu cometer algum desses outros crimes de forma culposa, daí não é crime. Tá? Não é. Mas tem que ter a intenção. Deixar o condutor de prestar socorro. É o artigo 304. Pessoal, o 304, ele só será aplicado para quem não deu causa ao acidente, ao sinistro. Para aquele que não é o responsável pelo sinistro. Para aquele que não é o culpado pelo sinistro. Aí, nesse caso, se aplica o 304. Vou dar um exemplo para você. O indivíduo está dirigindo o carro dele, avançou o sinal vermelho do semáforo, ele passou o sinal vermelho, bate em outro carro e foge. E causa lesão lá nas pessoas que estavam no outro carro. Ele passou o sinal vermelho, ele é o culpado do acidente. Ele vai responder por lesão corporal culposa, por imprudência, né? Passou o sinal vermelho, tá? E aumento da pena. Lá no 303 tem o aumento da pena, que é fugir do local do acidente, ou seja, deixar de prestar socorro. Tá bom? Agora, eu vou mudar o meu exemplo. O indivíduo vem e passa o sinal vermelho, que você marca, tá vermelho, ele passa. Ele bate em outro carro, só que agora inverteu. Quem ficou lesionado é quem furou o sinal vermelho. Entenderam que eu mudei a vítima? A vítima agora mudou. Quem estava dirigindo é a vítima. Quem passou o sinal vermelho. A pergunta é, o cara que foi colidido, o que não é o responsável pelo acidente, tá? Ele não é o responsável, não é o culpado pelo sinistro. Ele responde pelo 304. Se ele não prestar socorro, o cara pode simplesmente dizer, você é maluco? Ele que fez a merda, eu não vou socorrer esse cara. E ele comete o crime do 304, que deixou de prestar socorro à vítima de acidente. Mesmo não sendo o responsável pelo sinistro. Tá bom?
Esse é o 304, acho que deu para entender. Pessoal, o 305 ele é importante para nós, tá? Ele fala de fugir do local do acidente. Lembrando que o 305 ele é tanto para acidente com vítima quanto para acidente sem vítima. Então, tanto faz. Deu aquela batidinha aqui, aquele amassamento de para-choque, amassou o para-choque e fugiu, cometeu o crime do 305. Tá? Bateu e lesionou a pessoa e fugiu, também pode ter cometido. Então, tanto faz com lesão ou sem lesão, 305 ele é constitucional e ele é aplicável. Olha só a pena pequenininha aqui, ó, 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano ou multa, tá bom? Chegamos no 306, muito conhecido, falado, que é o crime de embriaguez ou uso de drogas no trânsito. Pessoal, muito comum aqui as pessoas confundirem as coisas. Por quê? O 306 ele ganhou fama do crime de embriaguez ao volante. Só que veja bem, não é apenas embriaguez, é a embriaguez ao volante ou uso de drogas. Então tá aqui no caput, ó, alterado em razão da influência de álcool ou substância psicoativa. Álcool ou substância. Então o cara está drogado e dirigindo, está embriagado e dirigindo. Pena, 6 meses a 3 anos. Aqui não aplica a lei 9.099, não dá. Por que eu não aplico? Porque a pena máxima é de 3 anos. Como eu vou comprovar? Qual é a forma que pode ser comprovado que o cara está embriagado ou drogado? Primeiro inciso aqui é para o álcool. Tá? Esse aqui é para o álcool. 2 maneiras. 6 decigramas se for exame de sangue ou 0,3 se for o teste do etilômetro. Entenderam? Então, temos aqui 6 decigramas se for o sangue e 0,3 se for o teste de etilômetro, também conhecido popularmente como bafômetro. Tá? Mas eu não uso essa palavra ela não cai em prova. Você pode pegar o seu código, dar um Ctrl F aí, se for eletrônico, dá um Ctrl F e procura a palavra bafômetro. Você não vai encontrar. A palavra bafômetro, ela não está escrita no Código de Trânsito Brasileiro. E você não pode usar isso na sua prova. Você não pode usar na sua dissertação. Você não vai estudar errado aqui conosco, tá bom? Então tá aí, ó, o artigo 306. Etilômetro. 0,3. Agora que vem o pulo do gato, hein? Olha só o que é o pulo do gato. É essa palavrinha aqui, ó. Ou sinais que indiquem a presença de álcool ou drogas. Então, veja bem, a pergunta de prova é, isso já caiu em prova, né? Padrão CESP, FGV, FCC, bancas renomadas do Brasil, pode cair na tua prova também. E qual é o pulo do gato? A pergunta é, para cometer o crime do artigo 306, embriaguez ou uso de drogas, é necessário realização de testes? É necessário o uso do etilômetro? O que você responde? É necessário? É imprescindível? Resposta: não! Para você prender alguém, para alguém ser condenado pelo artigo 306, basta que ele apresente sinais. Aconteceu comigo, pessoal, na prática, várias vezes. Há pouco tempo atrás eu fui atender um acidente. Cheguei no local, o cara estava embriagado, mas muito embriagado. Estava bebaço. Cheguei já com o meu equipamento na mão, etilômetro. Senhor, vamos comprovar aqui que você está em condições de dirigir. Fazer o teste do etilômetro, por gentileza, vamos fazer o teste. O que é etilômetro? Bafômetro. E ele disse assim, ó, não, eu vou me garantir o direito constitucional a não produzir provas contra eu mesmo. Não produzir provas contra si mesmo. Eu falei, ok, respeitamos o seu direito constitucional. Por outro lado, o artigo 306, ele diz que eu posso produzir outras provas. E eu estou vendo que o senhor está totalmente embriagado. Fiz um vídeo, fiz um laudo, nós temos um formulário padrão, tá, pessoal? Tem um formulário que diz se ele está vestes descompostas, hálito etílico, dificuldade de equilíbrio,
não sabe onde está, não sabe a localização. Então, tem vários sintomas para a embriaguez ou uso de drogas. E eu elaboro esse pequeno laudo, eu como policial, tá? Faço um vídeo, faço uma imagem e eu já consigo realizar a prisão em flagrante pelos sinais. Eu lembro que nesse dia, nesse acidente com o indivíduo embriagado, ele lesionou gravemente 2 jovens, 2 pessoas, ele responsável pelo sinistro, né, pelo acidente, lesionou gravemente e eu levei ele preso. Então ele ficou até me olhando assim, não, o senhor pode virar, eu vou colocar a algema, o senhor está detido, está preso em flagrante delito pelo crime de embriaguez ao volante. Aí ele, mas eu não soprei, eu não fiz, não precisa, você não precisa soprar, não precisa fazer nada. Tá? Eu tenho como produzir outras provas. Então o teste do etilômetro, o exame de sangue, ele é prescindível. Ele não é imprescindível. E é assim que caiu na prova, tá? Importante, né? Conhecer também as palavras em português. Pessoal, próximo crime é o artigo 307. Esse aqui é para quem está com a CNH suspensa, tá? Só que a suspensão do 307 é para a suspensão judicial. Porque eu tenho 2 tipos de suspensão, certo? Eu tenho uma suspensão administrativa, que é aqueles pontinhos lá da CNH, você vai somando pontos. O DETRAN suspende a tua carteira, ou eu cometi uma infração de trânsito, que é chamada autossuspensiva, ela já tem a suspensão como pena, por exemplo, excesso de velocidade mais de 50% da velocidade máxima, agora eu falei por cento, não falei quilômetros por hora, mais de 50% da velocidade máxima já existe a pena de suspensão, tá lá no artigo 218. Tá? Só que o 307, a jurisprudência, ela nos diz que ele é apenas para a suspensão judicial. Então, quando eu violo essa suspensão judicial, eu incorro, né, uma pena de 6 meses a 1 ano. Lembra que eu falei lá da pena de suspensão? O juiz foi lá, o juiz disse que suspendeu minha CNH e eu segui dirigindo meu veículo normalmente, tá bom? Isso faz com que você cometa crime do artigo 307. Pessoal, o 308 é o crime de racha. Tá? Você não vai encontrar, provavelmente, né, a palavra racha na sua prova. Lá na tua prova, tu vai encontrar a palavra participar na direção de veículo automotor, em via pública, corrida, disputa, competição automobilística, perícia, manobras não autorizadas. É o racha. Pena 6 meses a 3 anos. Não pode aplicar a lei 9.099, porque a pena máxima é de 3 anos. Pessoal, olha que importante que diz aqui no finalzinho, ó, gerando perigo de dano. Quando tiver escrito isso no crime, gerando perigo de dano, significa que eu tenho que ter um perigo concreto. Não basta ser um perigo imaginário, abstrato. É um perigo concreto. Então tem que ter um outro elemento. Eu tenho que ter pessoas passando nas proximidades. Eu tenho que ter carros passando nas proximidades. Eu tenho que ter casa. Alguma coisa tem que ter para demonstrar o perigo concreto. E não ficar apenas no mundo, né, do perigo abstrato. Vou dar um exemplo para você. Um crime de perigo abstrato. O crime do artigo 306. Que nós acabamos de ver. Que é o crime de embriaguez. Cara, se tu tá embriagado, mas tá dirigindo normal, tá dirigindo muito bem, tá em linha reta, freia, obedece às regras, tá tudo certo. Eu não tô com excesso de velocidade, eu não tô com velocidade reduzida, eu não tô em zigue-zague, eu tô embriagado, mas tô dirigindo bem, entendeu a situação? Caí numa blitz, soprei o etilômetro, deu lá em cima, preso. Ah, mas eu tô dirigindo corretamente. Não importa. O crime de embriaguez ao volante é um crime de perigo abstrato. Eu não preciso ter a direção anormal do veículo. Já o crime de racha, necessariamente tem que ter um algo a mais. Por isso que ele é de perigo concreto, gerando perigo de dano. Professor, o que é esse gerando? Eu estou lá fazendo racha, tem pessoas na rua. Eu coloquei em risco as pessoas. Eu estou lá fazendo racha e tem automóveis nas proximidades, tem crianças, tem outros animais, tem N coisas que eu posso trazer como exemplo para você, tá bom?
O crime de racha, ele pode ser qualificado de duas maneiras, tá? Pode qualificar pela lesão grave ou pela morte. E aí você vai ver que a pena aumenta bastante, tá? Se eu praticar o racha e cometer uma lesão grave, a pena é reclusão de 3 a 6. Se eu praticar o racha e cometer a morte, a reclusão é 5 a 10. Tá bom? Lembrando que sempre a lesão grave ou a morte, ela é cometida de forma culposa. Então veja bem, eu tenho dolo de fazer o racha. Eu tenho vontade, eu quero fazer um racha, quero adrenalina, eu quero velocidade. Este é o dolo. Só que eu, na minha adrenalina, acabei matando uma pessoa. E aí você responde por racha qualificado pela morte. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu ânimo? Qual é o meu elemento subjetivo na minha cabeça? Racha. Então eu respondo por racha qualificado pela morte. Tá? E se for lesão grave, é a mesma coisa. A lesão não pode ser leve, tem que ser grave. Professor, e se eu vou pro racha com o objetivo de matar? Eu posso pensar diferente, eu posso pensar o seguinte, eu vou aproveitar que eu tô lá fazendo um racha, eu vou matar esse cara. Então, na verdade, eu não quero fazer o racha, eu quero é matar alguém. E aí você não vai responder pelo racha. Aí você vai responder pelo homicídio doloso. Que a tua intenção não é racha, a tua intenção é matar. Então isso é importante na hora da prova que a gente sabe distinguir, tá? É o que diz aqui, ó. Quando o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Porque se você quer o resultado, você comete o crime de lesão corporal grave. Você comete o crime de homicídio doloso. E não de racha. Por isso que diz aqui, ó. O agente não assumiu o risco de produzir, nem quis o resultado. Qual é a intenção? Fazer racha. Qual é a intenção? Matar. Tem que tomar muito cuidado na hora da prova, tá? Se tiver alguma questão nesse sentido para você não errar. Pessoal, o artigo 309. Dirigir veículo automotor sem habilitação ou com a habilitação cassada. O 309 ele é muito especial, tá? Ele necessita gerar perigo de dano. Ele é de perigo concreto. Isso já caiu em prova várias vezes. Já viu uma pessoa dirigindo veículo sem habilitação? Todo mundo já fez isso, eu acho, né? Eu já. Você em casa talvez já. Eu lembro lá quando eu tinha 17 anos, eu estava dirigindo um veículo automotor. Se com 17 anos uma pessoa for pega dirigindo veículo automotor de forma normal, está dirigindo bem, vai ser preso pelo 309? Não. Uma pessoa de 18, de 20 anos não vai levar uma multa. Por que vai ser multado? Está dirigindo sem habilitação. Professor, e quando então que o cara vai ser preso? Quando ele estiver dirigindo veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. O cara está dando cavalinho de pau. Ele está ultrapassando o local proibido. Está aprontando, está passando sinal vermelho. O cara está loucão no trânsito e não tem habilitação. Aí ele vai preso pelo 309. Agora, se estiver na condição normal, não. É a mesma coisa com a carteira cassada. Se ele está com a carteira cassada, ele tem que estar gerando perigo de dano, senão é só multa. Se está com a carteira cassada, ele tem que gerar perigo de dano, senão é só multa. Tá bom? O 310, ele é de perigo abstrato, também várias vezes já caiu em prova. Inclusive tem uma súmula do STJ aqui, ó, súmula 575. Permitir confiar ou entregar a direção do veículo, ou seja, você é o dono do carro. Você tem a posse do carro, você é o possuidor. Tá? Você comprou e não transferiu para o teu nome ainda, mas o carro é sua responsabilidade. Tá? E você entrega para uma pessoa que não tem habilitação, uma pessoa com habilitação cassada, uma pessoa com habilitação suspensa. Quem não tem condição física ou mental de dirigir, quem está embriagado, você comete crime. Você é o proprietário, você é o dono, você é o possuidor. O carro é seu, você é o responsável pelo carro. Imagina eu que tenho um carro no meu nome. Né? Eu pego a chave do carro, vou lá e entrego. Fulano, tá aqui, ó. Pode dirigir. Isso aqui não é uma chave, tá, pessoal? É um controle. Controle da luz aqui. Então, eu pego e entrego a chave lá do carro. Ó, pode dirigir. E esse cara não tem habilitação, esse meu amigo. Eu respondo pelo 310. Porque eu confiei, permiti, entreguei a direção do veículo para uma pessoa não habilitada. E esse aqui, ó, é de perigo
abstrato. Não há necessidade do cara estar aprontando no trânsito. Ele pode estar dirigindo de forma normal. Pessoal, o 311 é o crime de trafegar em velocidade incompatível, tá? É o crime de velocidade incompatível com a segurança do trânsito. É quando você está transitando com excesso de velocidade nas proximidades da escola, hospital, estação de embarque, né, logradouros, onde haja grande movimentação, concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Então, o 311, ele é de perigo concreto. Tá? O 311, perigo concreto. Qual seria essa velocidade? Depende do local. Lá na frente da escola tem uma placa de 40. O cara passou a 80. No momento que tinham crianças na frente, comete crime 311. Velocidade incompatível, frente da escola, gerou perigo de dano. Agora, lá na frente daquela escola, tem uma placa de 40. O cara passou a 100. 2 horas da manhã, não tinha ninguém na rua. Não gerou perigo de dano. Tá? E aí não é crime 311. Tem que fazer essa análise, tá? Porque no caso concreto tem que ter o perigo de dano confirmado, tá bom? É importante que você saiba, tá? Não é muito comum nos concursos para guarda cair situações hipotéticas, né? Cair exemplos práticos. Se acontecer, você tem que estar preparado. Pessoal, os crimes de trânsito tem mais um que é o 312, chamamos de fraude processual. O 312 é o único que não precisa ser condutor de veículo automotor, tá? Você vai procurar no seu material e você vai ler. O 312, ele fala em fraude processual. É quando você altera o local do acidente. Tá? Por exemplo, aconteceu comigo várias vezes. Estou lá tendo um acidente. Cadê o motorista? Cadê o motorista? Ah, não é. Daqui a pouco aparece um cara lá. Ah, eu sou o motorista. E a gente percebe que não é ele o motorista. Tá? Esses tempos eu vi que o banco do carro estava bem para frente, assim, né? Ou seja, o motorista não era muito alto. E chegou um cara bem alto, dizendo que era o motorista. Sabe o que eu falei para ele? Beleza, senta aqui no volante, só para ver como você estava dirigindo. Ele não entrou no carro, não conseguia entrar no carro. Por quê? Porque não era ele o motorista, era outra pessoa. Ele foi lá e tentou fraudar o local. Ele, que nem motorista era, cometeu o crime do artigo 312. Fraude processual, tá bom? Ainda tem o 312A e 312B para você fazer a leitura. Tá? Tô vendo aqui que o nosso tempo está terminando e nós conseguimos trabalhar muitos conteúdos, tá, pessoal? Nossa aula foi bem proveitosa. No meu entendimento aqui, a gente deu um show de bola aqui nos conteúdos. Conseguimos trabalhar com bastante coisa, tá bom? Eu queria, então, finalizar, tá quase aqui no nosso horário, queria finalizar essa aula, dizer para vocês que foi um prazer enorme estar por aqui, que nós trabalhamos com os crimes de trânsito, que eu espero que você em casa, se esse é um tema da tua prova, você leia novamente os conteúdos. Não pode ficar só com o vídeo, pessoal. Ah, professor, eu gostei da aula, foi legal, beleza? Beleza. Só que você não pode ficar só com os vídeos. Nós temos que ter algo mais. Temos que ler o conteúdo, seja pela internet. Ah, professor, eu não tenho uma apostila, eu não tenho como comprar, eu não vou comprar o... Beleza, não vai comprar o curso, tranquilo. Vai lá no site do Planalto, lê, deixa de preguiça, lê os crimes de trânsito todos. Você vai lembrar das coisas que eu falei, tá? Perigo concreto, perigo abstrato, gerando perigo de dano, quando aplica a Lei 9.099, quando não aplica, crimes culposos, crimes dolosos, causas de aumento de pena, agravantes são diferentes, o crime de suspensão ou proibição, pena 2 meses a 5 anos, isso já caiu em prova mais de 1000 vezes. E trabalhamos com vários conteúdos aqui, tá bom? Eu fecho por aqui então, queria desejar para vocês bons estudos, tá? Dizer que a gente está junto aí com um único objetivo, que é ajudar você a conseguir a sua aprovação, tá bom? Grande beijo, um abraço e até a próxima.